Vai chegar um momento que esse cara para. Ou ele se acomoda, ou ele acha, ou ele quer se aposentar, ou ele tira o pé. Tira o pé e bota um monte de gente para fazer o trabalho e ele passa só a ficar viajando, não faz mais o trabalho dele. E o que faz ele manter o pé dele no acelerador, a partir de um determinado momento, se fosse apenas ambição, a partir do momento que ele ganha uma determinada quantidade de dinheiro, sei lá, 10 milhões de reais, ele para. E aí você vê homens fazendo coisas incríveis. Não é? Hoje é um dia que o Elon Musk esteve no Brasil aqui. Por que um cara desse ainda trabalha? Por que um cara desse ainda trabalha 15 horas por dia? É pela grana? Esse cara é o homem mais rico do mundo. Ele tem propósito. Então, a ambição é como se fosse a primeira marcha do carro. A primeira marcha é a marcha mais forte. Entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta marcha, a marcha mais forte, que tem mais potência, é a primeira marcha. E a razão é simples. É que a primeira marcha tem que ser mais forte porque ela sai da inércia. O carro está parado. Ele precisa sair da inércia, então ele precisa de uma arrancada. Então, a ambição, ela serve como arrancada. Mas ela, para você chegar mais longe, você precisa do propósito. Que analogia sensacional, hein, Flávio? E até a gente falando disso, teve uma aluna que fez o acelerador empresarial, que acabou quarta-feira agora, 31ª turma, Flavão. E ela é esposa de um empresário. E ela relatou o seguinte lá para a turma, que o empresário, o esposo dela, ele tem 200 funcionários, e há 1 ano e meio atrás, ele pegou um câncer pesado. E ele pôs na cabeça o seguinte, não importa que eu estou com câncer, eu vou abrir mais uma unidade, eu vou continuar gerando emprego, porque isso me dá força para continuar. E ele conseguiu vencer o câncer. E aí ele foi para o acelerador empresarial, contou isso também, e conseguiu influenciar a esposa, que tem um papel dentro da empresa, a fazer o acelerador, porque a esposa sempre olhou assim, nossa, mas você só quer trabalhar. Ela não conseguia perceber que o empresário tinha um propósito naquilo ali. E muitas vezes a família também pensa que o empresário está fazendo só pela ambição. Ah, não, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Mas esse querer mais, depois de um ponto, ele passa a ser menos egoísta e passa a ser mais altruísta. Pode ser, pode ser. Por exemplo, isso significa que o propósito ajuda o projeto, mas nesse caso que você citou do empresário aqui, mostrou também que o projeto ajuda o propósito. Chega uma hora que a coisa começa a se retroalimentar. Uma coisa começa a retroalimentar a outra coisa. Não é? Ele trabalhar ajudou no propósito dele. Assim como o propósito também ajuda no trabalho. Então as coisas começam a se retroalimentar. E com relação à família, no contexto da empresa, o dia inteiro você está vendendo uma ideia para alguém. Boa. O dia inteiro. No contexto de empresa é sempre assim. Você está vendendo uma ideia. Ou você está vendendo o seu produto para um cliente, ou você está vendendo o seu projeto para um investidor, ou para um franqueado. Você está vendendo a ideia de um projeto para a tua equipe, porque a tua equipe tem que comprar o projeto. Não adianta, não é de goela abaixo. Você sempre está vendendo ideias. E às vezes o cara é muito bom de vender ideia na empresa, para o fornecedor, para o investidor, para o cliente. Mas às vezes o cara é péssimo em vender ideia para a esposa dele ou para o marido dela. Ele acha o seguinte, por ser minha esposa, por ser minha família, por ser meu filho, eu não preciso convencer ninguém de nada. É como se eles tivessem ali a garantia, a obrigação que eles têm que me apoiar. E não é assim, isso é um grande erro. Na verdade, a tua equipe, a tua principal equipe está em casa. E o cara tem que vender a ideia para a esposa, tem que vender a ideia para o marido, tem que vender a ideia para o filho. Todo mundo tem que comprar aquilo. Porque, às vezes, o cara reclama que não tem apoio, mas ele não vendeu a ideia. Ou seja, como ninguém comprou a ideia, todo mundo só pensa o seguinte, a empresa rouba meu pai. A empresa rouba o tempo do meu marido, ou rouba minha mulher. A empresa é um inimigo. A empresa é um adversário, é um inimigo, é um antagonista dos meus objetivos. Agora, quando ele vende o projeto, e o projeto não pertence mais a ele ou a ela, e o projeto passa a pertencer a todo mundo alinhou o seu interesse na empresa. E aí, nesse caso, quando o cara viaja, a mulher está sempre viajando com ele. Mesmo estando em casa. Viaja do propósito. Está apoiando,
Então tá todo mundo trabalhando junto. Até porque todo mundo paga o preço junto. Mas depois todo mundo tem a recompensa juntos. Então, ou seja, a ideia de que eu pago o preço junto, mas nós temos a recompensa juntos, dá também um alinhamento de interesse. Então isso é muito importante, ele vender essa ideia para a família. Isso que você trouxe vai de encontro com uma coisa que eu defendo muito, Flavão, que é assim, mesmo que você tenha uma empresa e que você não seja o diretor comercial, você é um vendedor. O líder é um vendedor, porque ele tem que vender a visão de futuro do negócio. Perfeito. Ele tem que vender... A carreira para o funcionário? A carreira para o funcionário. Se o teu funcionário não comprar a ideia que dá para construir um futuro ao seu lado, você não vai reter Ele vai trabalhar pelo salário só. Exato. E aí você nunca vai ter um time de alta performance, né? Então você que é empresário ou empresária, independente de você tocar ou não a área comercial, você é um vendedor. Vende o teu projeto, o teu propósito, vende a ideia que teu funcionário pode construir carreira, vende para tua família que o teu negócio está acima de você e ele tem um impacto social. Então você, líder, também é um vendedor. Agora eu vou propor aqui, Flavão, da gente fazer um ping-pong. Eu vou falar um tema da empresa e você dá uma resposta breve com algo que vier dentro de você em relação àquilo. Então, antes de você começar, por favor, Bora. eu sei que a gente está ao vivo, eu estou muito curioso por que teu óculos está embaçando em cima. Pois é, eu acho que você está jogando muito, teus olhos estão sendo uma energia, assim, Sabe né? o que eu acho que é, Flavão? Eu acho que é 1 ano aqui do Pode Acelerar, Olha nesse aí. episódio. Flávio Augusto da Silva aqui. Tem uma energia forte. Tem uma aí, energia cara. forte Ó, aqui, rapaz. Aqui, quando ó, eu vamos olhei aqui, não é ar-condicionado, não é nada. Por que Aí, tá, aí, ó. ó, tá limpinho, Aí, mas daqui a pouco começa a embaçar. Assim. Pois é, então. É isso surreal aí. isso aí, né? Surreal. Agora vai parar, ó. Plim. Será? Acho que não, hein, cara? Vai. Se não parar, você me avisa, tá bom? Bora. Mas significa que a gente tá com contato tamo visual com aqui, contato olho no aqui. olho, né? Beleza, obrigado, Flavão. Seguinte, então ping-pong, ó. Eu falo o tema, você traz uma resposta curta, eu também trago uma resposta sobre o tema e eu vou pro próximo tema. Seguinte, contratação de funcionário. Venda. Escolha a pessoa certa. Porque às vezes as empresas falam assim, pessoas são a coisa mais importante. Mas não é as pessoas certas. Deixa eu comentar um pouquinho minha resposta. Vai. O que é venda? Contratar é vender. As pessoas acham que você vai contratar alguém... Pô, cara, o cara está desempregado. Eu tenho um salário. Pronto, está resolvido o problema. E não está resolvido o problema. Contratar não é porque alguém está desempregado e porque você está disposto a pagar. Contratar é vender. Para você vender o quê? Vender a carreira para o cara, vender o futuro para essa pessoa. Essa pessoa tem que entrar na sua empresa não por causa daquela porcaria do salário, tem que entrar na empresa pelo futuro que vai ter do seu lado. Se ela acreditar que vai ter futuro do teu lado, se ela olhar para você e falar, esse cara é bom, e eu quero estar do lado dele, esse cara, não que o salário não seja importante, mas o salário vai estar em segundo lugar. Em primeiro lugar está a carreira, em primeiro lugar está o crescimento. E o primeiro lugar é ele olhar para o dono da empresa, ou para o gerente, ou para o diretor, e falar assim, cara, quero estar do lado desse cara, porque do lado dele eu vou crescer. Agora, ele acreditou nisso, você vendeu bem o produto. Aí no dia seguinte ele começa a trabalhar na empresa. Ele vai começar a observar a tua conduta. Aí a tua conduta vai mostrar se o que ele comprou foi propaganda enganosa ou se não foi uma propaganda enganosa. Ou seja, ele vai olhar para a tua conduta e vai ver, pô, esse cara realmente aponta firme. Realmente do lado dele eu vou crescer. Porque quando as pessoas pedem demissão, elas não desistem da empresa, ela desiste de alguém. Ela desiste de alguma pessoa. Quando alguém entra com um processo trabalhista, ela não processa uma empresa, ela está processando alguém. É alguma pessoa que não tratou ela bem, que assediou moralmente essa pessoa. Ou seja, é bem personalíssimo, né? Então, a gente tem que vender o produto e também tem que entregar o produto. Próximo tema, cultura. Bom, a cultura ela é reflexo da mentalidade do dono da empresa. Então, o dono da empresa, olha aí, está embaçado. Isso é uma energia, hein, cara? Isso é uma energia. Como nós somos empreendedores otimistas, vamos entender que isso aqui é um presságio de coisas boas. É um presságio de coisas boas. Essa energia saindo, cara. Se voltar a embaçar, eu vou... Não, mas tá ótimo. Pode... aqui. Não, tá ótimo, tá ótimo. Cultura. Mas, enfim, cultura é o reflexo da mentalidade do dono da empresa. E de todo objetivo, a missão, os valores que ele estabeleceu para a empresa dele. Então, isso vai nortear a cultura, comportamento, os valores que essa empresa tem, os objetivos que ela tem. A cultura, para mim, Flávio, é uma espécie de gerente invisível que influencia o comportamento das pessoas. Boa. Tem empresa que você vai,
que o gerente invisível influencia todo mundo para fazer fofoca, corpo mole. Tem empresa que você vai que o gerente invisível influencia todo mundo a buscar resultado, né? Isso é resultado da mentalidade do cara. Exato, total. A cultura é como se fosse a roupa dos sócios, né? Exatamente. Próximo tema, vendas. Vendas é o ator principal do show. Uau. Tudo é em torno de vendas. Tudo. Ah, mas e o cliente não é o ator principal do show? Se não vende, não tem cliente. Então a venda precede o cliente. Não é? O cliente, ele é resultado da venda. Você não vai ter venda, você não vai ter cliente se você não tiver venda. Então, essa rivalidade que às vezes tem a área de gestão, cara de venda, tem que acabar. Vendas é o centro e todos os outros setores da empresa são atores coadjuvantes do ator principal, que é a venda. Tudo gira em torno da venda. O ideal é até que a elaboração do produto gira em torno da venda. Eu já desenvolvi o produto porque eu gostei de um argumento. E eu falei, eu preciso de um produto para esse argumento. A gente já criou produto que a gente começa a pensar no storytelling da venda através da... Pô, esse storytelling não está legal. Vamos mudar a característica desse produto para adaptar a esse storytelling aqui, que é matador. Então, o time de venda deu o input para produto. É que, nesse caso, como eu sou muito ligado a vendas... Perfeito. Quando você tem o fundador ali, o empreendedor ali, muito conectado com vendas, ele já vai criar o produto pensando isso é interessante. É uma inversão do tradicional, que geralmente você cria um produto para vender. Inverte, né? Você vende na tua cabeça já o produto antes dele existir, e aí você cria o produto para sustentar o que você pensou. Exato. A criação do produto precisa levar em conta o público-alvo, o posicionamento, para quem você vai vender. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu não vou pensar em vender depois que eu criei o produto. E se esse produto não for vendável? E se ele não for um produto que está muito encaixado? Então, na realidade, quando você cria um produto pensando na venda, é porque você ouviu o mercado primeiro, ouviu o cliente primeiro. Não é? Então, assim, pensar na venda é pensar no cliente. Total. A gente só precisa entender que o que precede o cliente é a venda. Se você não vende, você não tem cliente. Boa. Então, não, mas eu boto o cliente em primeiro lugar. Beleza, mas não vende. Aí isso não é botar o cliente em primeiro lugar. Fazendo uma analogia com o nosso corpo humano, vendas é como se fosse o coração ou o cérebro ou os dois juntos, né? E vamos lá, vamos ser sinceros, Flavão. Quando a empresa está vendendo bem, todos os outros problemas ficam menores, ficam né? pequenos. Isso. Tudo fica pequeno. Ah, precisa implantar o sistema. Não, mas eu tenho o ISO 3947, nossos processos estão documentados, nosso software está implantado, mas não vende. Não adianta. Não adianta nada, está empipinada essa empresa. Eu falo, empresa que vende é empresa feliz, fica sorrindo de ponta a ponta, que nem eu aqui entrevistando o Flavão, não pode acelerar, né? Na hora que você vende bem, o resto fica pequeno. Precisa contratar, contrata. Precisa reformar, reforma. Precisa aumentar estoque para ter venda pronta entrega, você vai ter. E aí, juntando as duas perguntas, a empresa precisa ter cultura de vendas. A cultura de vendas está relacionado a esse pensamento de que vendas é o papel principal de uma empresa. Toda empresa existe para vender. E a venda, ela é resolver um problema do cliente. Vender é isso. Então, ou seja, a cultura de vendas... Tem muita empresa no Brasil que não tem cultura de venda. Quando se fala assim, Flávio, cultura de venda, cultura de feedback, a tradução que eu faço para os empresários, para ajudar no entendimento, é que assim, quando se fala ter cultura de venda, é ter hábito de venda, é ter venda como prioridade. É radar ligado para venda. Então, quando se fala cultura disso, é radar ligado para isso. Você quer ver um exemplo? O cara começou a ter algum sucesso. Ele sai da venda. Ele terceiriza a venda. Se vendas é o centro, você acha que o empresário deveria terceirizar a venda? De maneira alguma. De maneira alguma, cara. Terceirizar o teu coração. Não, ele pode até trazer um gestor, um diretor comercial, mas tem que estar junto com ele. Ele tem que estar junto. Senão ele vai ficar refém desse cara. Esse é o ponto. Não é? Então, venda é tão crucial que se a Apple não vende, ela quebra. Se a Tesla não vende, ela quebra. Se o McDonald's não vende, ela quebra. Qualquer empresa que não vende, quebra. Verdade. Próximo tema, Flavão, produtividade. Bom, produtividade é um processo, né? Também acho que é resultado de hábito. Quando você desenvolve um conjunto de hábitos, que dentre eles são a organização, planejamento, tudo que envolve esse processo, você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Do outro lado, as pessoas elas começam a procrastinar,
elas começam a começar e não terminar, elas começam várias coisas ao mesmo tempo, mas não tem foco. Então, produtividade é fundamental para que você tenha uma empresa que cresce e gera resultado. Eu provoco, às vezes, os empresários falando assim, ó, Flavão, trabalho duro não é trabalho burro. Porque, às vezes, o cara tem lá uma loja, uma sorveteria, ou um posto, ou uma indústria, ou um e-commerce, não importa, e ele trabalha 14 horas por dia, mas ele trabalha da forma errada. Por exemplo, ele centraliza demais. Claro que você não vai delegando desde o primeiro dia do seu negócio. A gente começa sendo pedreiro antes de ser arquiteto ou engenheiro, né? Mas existe muita centralização, existe falta de cultura, de feedback, treinamento da equipe, porque muitas vezes o empreendedor ele cresce até um certo ponto metendo a mão na massa e ele tem a dificuldade de fazer uma certa transição, ou melhor, ele tem uma dificuldade de adicionar uma outra competência, porque para mim tem a competência do empreendedor, meter a mão na massa, sonhar, né? O seu famoso visão, coragem e competência, porque eu acho que você foi genial quando você resumiu o que é empreender com esses 3 pilares. Só que conforme o business vai crescendo, você precisa também adicionar ali a competência do gestor. Olhar para indicadores. Está dentro da competência. Treinar. É um desdobramento ali da competência. Boa. Só que às vezes ele tem essa dificuldade, que, poxa, eu pus esse negócio de pé, porque eu tenho um restaurante e eu ia pro fogão, e eu atendo o cliente, eu pago as contas. Mas olha que interessante. Agora eu tenho que fazer os outros fazerem. Então, mas olha que interessante. Ele meter a mão, pode parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, ele está metendo a mão. Olha que interessante. Meter a mão é a zona de conforto dele. Ele já domina aquilo. Meter a mão para fazer, apesar de parecer assim, nossa, como ele é trabalhador, é a zona de conforto dele. Ele colocar alguém, ele criar uma outra estrutura que vai realizar aquelas tarefas e ele se colocar como um gestor desse time, é menos confortável para ele do que ele meter a mão. Então, porque ele não domina ainda aquelas tarefas. Então, às vezes, meter a mão é uma forma de acomodação. Porque é a zona de conforto do cara. Boa, hein, Flavão? Então, assim, o cara não pode se acomodar. Assim, o cara que não se acomoda, assim, eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Então, não vou me acomodar, eu vou aprender a formar pessoas. E aí é um desafio. Legal. Tá vendo? Você que é dono ou dona de empresa aí, às vezes você fala, pessoas são difíceis, estabelecer processo é difícil. Tudo isso é uma desculpinha esfarrapada para sua zona de conforto. Pode ser. É mais facinho meter a mão na massa e falar que você é trabalhador, falar para os seus amigos, sua família, nossa, eu tenho muito trabalho, do que sair da zona de conforto e aprender. Quer fazer bem feito? Faça você mesmo. Exato. O olho do dono é que engorda o gado. Né? Se eu tirar férias, o meu negócio não vai para cima. E às vezes o empresário... Mas não é fácil, Marcos. Não é fácil. A gente já viveu isso aí. Enfim, a gente quer provocar o empreendedor para que ele evolua, mas a gente sabe que tem os desafios para que isso aconteça. Total. Independente do tamanho que você esteja ou do momento que você esteja. Isso vai sempre acontecer. Inclusive, como foi para você... Grande Flávio Augusto, toda essa pandemia, toda essa crise, porque a WhatsApp é um dos seus principais negócios, você tem vários negócios, né? Mas a WhatsApp é uma das maiores redes de escolas físicas de inglês desse país, que são uma das maiores do mundo, e veio uma pandemia e fechou todas as escolas. Mexeu na sua zona de conforto, não mexeu? Opa! Como que foi? Qual foi a estratégia Flávio Augusto para a pandemia? O que aconteceu com a WhatsApp, com o Grupo Wiser nesses últimos 2 anos? Abre o coração aí vamos lá. Nossa, a pandemia foi um cataclisma global que atingiu todos os setores da economia. Alguns setores em especial mais. Dentre eles, turismo, esporte, educação. Eu estava em educação e esporte. Não é? Verdade. Foram os mais afetados. Tinha o Orlando City na jogada. Exatamente. Aí Eram os setores mais afetados da economia, eram isso, eventos. Pô, você imagina, botar 25 mil pessoas no estádio? No way, não tinha como fazer isso. Botar 12 alunos numa turma de 15 metros quadrados? De jeito nenhum. Então a pandemia, ela realmente fechou essas atividades. Então, da noite para o dia, a gente viu com 420 escolas fechadas, 800 e poucos empreendedores franqueados preocupadíssimos e a gente precisando dar um rumo, não é? para esse processo. A gente entendeu da seguinte forma, Marcos, não adianta eu querer lutar contra o inevitável.
É lockdown, era lockdown. Era para fechar, tinha que fechar, era lei, eu não tinha opção, não adiantava ficar me lamentando. A gente tinha que entender o seguinte, ó, cara, esse negócio aqui vai ficar congelado por um tempo. E a gente entendeu, eu entendi em especial, quando a gente estava liderando esse processo, que não ia ser um processo rápido. E aí entra o primeiro insight. Muitas pessoas, diante de uma situação muito difícil, às vezes a realidade é tão dura para você aceitar que é melhor você negar. O que eu quero dizer com isso? No início da pandemia eu falei para minha rede, olha, eu não vejo que isso vai ficar fechado por menos do que 3 meses. E pode ser 6 meses. E todo mundo, mas como? De forma alguma, como é que isso vai acontecer? Eu falei, não vai abrir em menos de 6 meses. 2 meses se passaram, eu falei, não vai abrir em menos de 1 ano. 6 meses se passaram, eu falei, não volta em janeiro. Essa é uma realidade tão dura de aceitar que é mais fácil negar. É mais fácil tentar acreditar em outra realidade. É aí quando as pessoas confundem otimismo com negação. Otimismo não é negação. Na época a frase era, otimismo espere o melhor e se prepare para o pior. Esse era o nosso lema. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Qual era o pior? Vamos ficar 1 ano fechado. E 1 ano fechado acaba com qualquer negócio. A menos que você tenha uma estratégia para isso. Então, na época, na WhatsApp, a gente tinha um produto que a gente tinha acabado de lançar, que era o WhatsApp Online. E o que nós fizemos naquele momento? Nós entendemos que a escola ia fechar, que aquilo ali deveria levar pelo menos 1 ano. A gente deixou ela congeladinha, a gente ficou cuidando dos nossos clientes existentes. Eram ali cerca de 65, 70 mil alunos. Ali, a gente ficou cuidando desses clientes existentes numa plataforma online que a gente ofereceu para eles. Mas a gente precisa... Como é que a gente vai fazer para vender? A gente era uma empresa com atividade comercial intensa. Milhares de clientes conquistados novos todos os meses. Como é que a gente ia vender? O negócio ficou complicado. Então a gente pegou um outro produto que a gente tinha, que era o WhatsApp Online, que a gente tinha acabado de lançar, e a gente trouxe para a rede, criando uma alternativa de vendas com as pessoas trabalhando em home office, para as pessoas venderem esse produto e gerarem caixa para as suas franquias. Então a gente fez uma orientação total, já que o produto presencial estava congelado, a gente estava ali atendendo aqueles clientes existentes, e as atividades comerciais todas, para que o time comercial tivesse o que vender, tivesse o que performar, trabalhando em casa. Então imagina, da noite para o dia a gente tinha 10 mil funcionários em home office. E a gente tinha que performar com as pessoas trabalhando de casa, vendendo aquele produto online. Loucura. E a gente, bom, resumindo, a gente hoje não só tem a WhatsApp, como temos a Conquer, como temos a Prova Total, como temos o Eu Militar, o meusucesso.com, que já tínhamos na ocasião, e hoje a gente tem aí cerca de 400 mil alunos na nossa rede. Ou seja, a gente sai de uma realidade dificílima de administrar, que poderia ter sido fatal para uma empresa, para a nossa empresa e para qualquer empresa, e a gente sai de uma realidade de crescer aí de 65, 70 mil alunos para mais de 400 mil alunos. Você acha que o que aconteceu vai fazer um futuro muito mais brilhante, inclusive, para o Grupo Wiser, do que se não tivesse acontecido? É difícil dizer isso. Eu não consigo ter uma análise retroativa, mas eu posso te dizer que hoje nós somos uma empresa mais interessante. Nós temos hoje um modelo online muito bem definido, com alunos em mais de 150 países. E agora retomando nossas escolas presenciais também, que é aquilo que nós fizemos há mais de 25 anos. Muitas das nossas escolas já estão reabertas e já temos um plano de expansão para as escolas presenciais a partir de 2023. Então, nós vamos nos tornar aquilo que a gente domina por mais de 25 anos, mas aquilo que a gente criou de alguma maneira ou outra forçado na pandemia. Então, o bottom line aqui, o resultado final, é de algo muito maior e mais completo. Te ouvindo, Flávio, vejo claramente que vocês foram um case
que é um case que vai além daquela história, você tem que se adaptar ao mercado. Não, você tem que se adaptar rápido. Tem que se adaptar rápido. Rápido. Né? Muito interessante, cara. A gente fechou na quinta, na segunda tinha uma nova estratégia acontecendo. Na segunda-feira. Legal. Vamos continuar nosso Bora. Eu boto o tópico e aí Contigo. você vem. Custos. Igual unha. Você tem que cortar sempre. Cabelo, unha, tem que cortar sempre. Tem que estar monitorando. Né? Sempre, sempre. E mais do que cortar custos, tem, na minha opinião, uma coisa que precede cortar custos, é reavaliar modelo. Porque às vezes o teu custo está baixo, mas não é suficiente. Você tem que mudar o modelo. Você tem que reavaliar o modelo. O que é reavaliar o modelo? Existem diversas formas de você fazer a mesma coisa. Existem diversas maneiras e estratégias para que você faça a mesma tarefa na sua empresa. E um determinado modelo ele pode ser muito vencedor num determinado momento da economia. Por exemplo, entrou a pandemia, a gente trocou modelo. A gente não cortou custo, a gente trocou modelo. Ou seja, a gente tem que estar sempre reavaliando o modelo, além de cortar custo. Às vezes você vai mexer no mix, no posicionamento, na estratégia. Na estratégia, no produto, na forma de distribuir o produto, por aí vai. Gestão de custos, para mim, Flávio, não é necessariamente gastar pouco, é gastar bem. Porque eu acho que tem ali uma linha tênue entre a economia burra e a economia inteligente. E no Brasil ainda ficou muito configurado o termo caro ou barato ao tamanho do quanto você gasta. Comprei um apartamento de 1 milhão, é caro. Comprei um apartamento de 150 mil, barato. Será? Eu acho que o que configura o caro ou barato é o retorno, né? Então, às vezes, eu vejo que os empresários seguram muito ali um investimento, acabam até sendo mesquinhos, pensando, vou fazer economia. Mas quando você deixa de fazer um investimento num funcionário, que nem escuto muito o empresário falando assim, quero um funcionário barato. Às vezes, funcionário barato é caro. O funcionário barato, às vezes, ganha mais. O funcionário barato é o que dá mais retorno. Exatamente. Não, então, barato ou caro não é quanto se gasta, é o retorno. É o retorno que ele gera. Então, para mim, gestão de custos não é gastar pouco, é gastar de maneira inteligente. Mas eu chamo a atenção para reavaliar modelo também. Isso tá? é legal, sensacional. Porque o que acontece? Às vezes você... Porque às vezes o modelo não tem margem, às vezes o modelo é ruim, cara. Então não adianta você ser um cara muito bom no modelo perdedor. Exato. Às vezes o modelo é perdedor. Isso, às vezes tem negócio que tem... eu até já vi na sua caixinha várias vezes, a gente já interagindo alguma vez, jantando ou conversando. Pô, o cara tem modelo que tem 2, 3% de margem. É cruel. 2, 3% de margem, última linha. O cara, muito complicado. Inclusive, assim, para mim, todos os empreendedores, eles são heróis nacionais. Mas o cara que tem um supermercado, um posto de gasolina, o cara que tem uma borracharia, esses caras têm 2, 3, 5, 6% de margem e são fundamentais para a economia funcionar, que tem centenas de tipos de negocinho. Esse cara é um herói, ô Flávio. Vamos lá, eu tenho um supermercado, faturar 5 milhões por mês, para ter 2% de margem líquida e sobrar 100 mil líquido última linha. O cara é um herói, não é? É quase filantrópico. 2% de margem, entendeu? Para mim é quase uma ONG. Exatamente. Continuando o bate-bola aqui. Liderança, Flavão. Liderança é a ferramenta que escala uma empresa. Uou. Porque, vamos lá, para você escalar, você tem uma borracharia. Vamos dar um exemplo aqui. Você quer escalar ela. Então você pode ter uma borracharia num determinado ponto e você quer ter 10 borracharias espalhadas pela cidade para você liderar e controlar esse mercado. Qual é a hipótese de você ter essa escala, de você abrir 10? Você acha o quê? Você tem que alugar imóvel e comprar as ferramentas e está resolvido o problema? Não. Você vai ter que formar gestores. Você vai ter que ter um líder em cada borracharia. Você vai ter que ter os departamentos divididos, o administrativo, talvez o operacional, talvez o comercial. Você vai ter que ter funcionários debaixo dessa estrutura organizacional que vão liderar para poder fazer aquela filial funcionar. Você só faz isso se você tiver um modelo de formação de pessoas e liderança. O que te possibilita, se você tem uma borracharia e dá sucesso, e o que te possibilita pensar em ter 10, é liderança. Você não faz isso sem liderar, sem formar e liderar pessoas. Então, para mim, a liderança ela é a ferramenta da escala. Sensacional. E eu que lido muito com empresários, né, Flavão? Já foram 5 mil empresários passaram ali no acelerador empresarial. Temos hoje uns 200 empresários membros do Giants, que eu tenho uma proximidade grande. Já conheci eles. Alguns Alguns deles, né? Você já esteve lá no Giants.
E, via de regra, os empresários são muito ruins de liderança, Flavão. O cara não sabe dar feedback, não sabe delegar, não sabe vender o futuro da empresa. Ele pensa o seguinte, mas eu vou falar o quanto eu quero crescer, eu vou falar onde eu quero chegar. Mas será que eles sabem a mina de ouro que é isso? Será que eles percebem? Na minha opinião, não. Eu acho que não. Eles acham que é chato, pessoas dão problema. Isso. Eles veem o porquê não, cara. É porque é igual o seguinte... Cada funcionário é mais dor de cabeça. O quanto que eu já ouvi isso? É verdade. Quando você não sabe contratar, realmente, você não contrata uma solução, Isso. você contrata um Você problema. contrata um problema. Quando você não Às sabe... vezes o cara cria o problema. Exatamente. Às vezes o cara chega bom e fica ruim. Ele estraga o negócio, estraga o cara. Exatamente. Às vezes você contrata até um cara bom, E mas fica ruim. Você é tão ruim liderando, né? Cara, piora o cara. Verdade. Mais um tema aqui do nosso ping-pong. Indicadores. O indicador é o cockpit, é o dashboard, ele é o painel de controle. Imagina um piloto pilotando um avião ou um comandante de um cruzeiro. Um cruzeiro carrega 5.000 pessoas, parece uma cidade flutuante. Ele tem ali numa única salinha, que se chama salinha de controle, um painel que ele vê combustível, aquecimento da turbina, enfim, deve ter vários ali, aqueles reloginhos todos aqueles equipamentos dão uma visão geral da aeronave, dão uma visão geral do cruzeiro ali, daquele transatlântico. Os KPIs chamados, né, os indicadores de desempenhos, eles são esses reloginhos, né? Acho que a pessoa tem que ter, todo empresário deve ter, numa única tela do computador dele, todos os indicadores que ele, olhando para aquilo, ele tem noção exata da saúde, do estado do negócio dele, comparando com o mesmo período do ano anterior, da semana anterior, do mês anterior. Ele tem uma visão que dá para ele um diagnóstico. Ele olha para aquilo e fala, tá tudo bem, tá tudo indo na direção que eu quero. Ou ele bate o olho ali e fala, cara, não tá bem. O problema tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, ele também identifica no diagnóstico dele aonde ele tem que atuar. Então, os indicadores de desempenho, eles dão a visibilidade que o empresário precisa para saber para onde ele está navegando, para onde ele está voando, para onde ele está indo. E os indicadores, eles são muito atrelados às metas, né? E às vezes eu vejo as empresas até estabelecendo meta de resultado. Quero faturar tanto, ou quero ter tanto de lucro. Mas a empresa não pensa bem o plano, que eu chamo de metas de esforço. Vamos lá, para o meu vendedor faturar 70 mil, ele precisa fazer X ligações com tanto de ticket médio, que vai dar tanto de conversão. Então, eu vou dar uma recomendação para os empresários. Pensa essas metas meio, que gera a meta-alvo, resultado lá no fim. Pensa o resultado. Esse é o indicador do indicador. Exatamente. São os indicadores de esforço ou de produtividade, porque é o esforço que cria o resultado. Inclusive, Flávio, eu não gosto da expressão foco no resultado. Por quê? Porque você não foca na consequência. Não, você tem que focar no meio. Você tem que focar no claro, meio. Óbvio. Né? Através da sua liderança, você forma o teu time. Através do teu plano de ação, você... Foca em ganhar dinheiro. Mesma coisa. Tem que focar no meio. Exatamente. Isso. Então, ninguém foca, por exemplo, em emagrecer. Eu tenho que fazer atividade física. Tem que focar na atividade física, na alimentação. alimentação. Inclusive, comer uma bananinha com queijo e ovo de manhã. Esse aí faz toda a diferença. Aí, Flavão. Inclusive, no nosso na última oportunidade que a gente teve de jantar, você viu que eu como bem, né, Flávio? Rapaz, é um trator, gente. Esse cara aqui é um trator. Não, e achei você bem contra. Você come um pouquinho demais, Flavão. Não, mas é que eu não como tão pouco assim, não. É que você come muito. Tudo depende. Agora, eu te sigo ali no Instagram, cara, aquelas lagostas que você come, eu fico com água na boca. Você gosta de uma lagosta também? Bom demais. Muito bom demais. Mas o arrozinho com feijão também é bom, né? Feijão sempre por cima, né? Ô Flavão, inclusive, sempre por cima. Eu quero entrar num tema aqui que vai fazer toda a diferença para todos os seres humanos que estão nos acompanhando aqui. Talvez uma das partes mais importantes desse nosso podcast, desse nosso bate-papo. Vou até pedir à produção para trazer os insumos para que a gente possa fazer um debate aqui agora. Façamos isso. Para que a gente possa conversar, né, sobre essa questão do feijão por cima do arroz ou do feijão embaixo do arroz. Então é o seguinte, Flavão, vamos lá. Por que o feijão em cima faz tanta diferença? Bom, primeiro, se eu for falar sobre esse tema aqui, eu vou ter que discorrer de toda a obra de Aristóteles, Sócrates e Platão.
Eu acho que nossa audiência não está preparada para isso. Entendi. Não é? Mas se você for analisar de forma um pouco mais pragmática, o feijão ele cai por cima do arroz e o caldinho do feijão ele escorre por entre o arroz. Entendeu? Aqui, cara, olha que coisa feia. Cara. Coisa horrorosa, cara. O feijão tá ali por baixo. Sabe? Tá escondido. E aí você bota o feijão, aí o caldo espalha pelo prato todo. Não funciona, não. Entendi. Não funciona, Não, por favor. Esse argumento de que o feijão ele vai molhando o arroz ali. Não, ele vai passando, ele tem sinergia. É. Não é? Agora, a pessoa que põe o feijão do lado do arroz, é uma pessoa indecisa. Do lado. A pessoa indecisa, do lado. Um do lado do outro, é uma pessoa muito indecisa. Tem que entendeu? escolher, né? Ou você vai ser um vencedor com feijão em cima, ou um perdedor com feijão embaixo. Aliás, eu poderia até fazer um processo seletivo para traballar na nossa empresa baseado nessa escolha aqui, entendeu? Diz muito sobre o caráter da pessoa isso aqui, Marco. Muito sobre o caráter dela. Não, e eu vi. Quando eu trouxe aqui, você ficou meio incomodado com esse aqui, e esse aqui faz toda a difera, né? Então, a propósito, você come por baixo ou por cima o feijão? Então, Flávio, assim, desde que eu comecei a ficar mais amigo seu, minha avó me ensinou assim, mas eu tenho comido mais assim. E eu não tô. Parabéns, cara. Parabéns. E também, quando eu casei com a Lilica, eu não gostava muito de comida com molho. Era meio mimado, confesso pra você. Mas aprendi a comer lagosta, estrogonofe, esses trem molhadinho. E realmente hoje, pra mim, tanto faz. Entendi. Mas eu tô no processo aqui, sabe? Mas eu acho genial, tanto que você defende o feijão por cima, que eu quis trazer aqui. Até acho que você devia escrever um livro. Feijão por cima. A ciência do feijão por cima. Ó, você que tá nos acompanhando aí no YouTube ou no Instagram, manda um nome pro livro do Flávio sobre essa teoria aí do feijão. Inclusive, eu peço a você que está assistindo, que coloca arroz por cima do feijão, que por favor desligue e não assista mais esse podcast, por favor. Você que tem os seus filhos em casa, por favor, eduque os seus filhos a ter ali o feijão. Por favor. Né? Por favor. Eu sei que aqui a filosofia profunda tomaria todo o podcast, então vou pedir ao time para retirar aqui. Pode tirar, exatamente. Já está não vamos precisar falar sobre filosofia grega. Legal. Não, tá Flavão, tudo certo. conta para mim, tem algo que você se lembra de um erro, uma decisão errada, algo que você fez errado? É uma caca. Dá para contar uma caca que o Flávio Augusto já fez no passado em alguma de suas empresas, sabe? E isso gerou um grande aprendizado para o Flávio? A gente comete muitos erros, né? O erro faz parte do processo e é claro que você não pode errar a mesma coisa duas vezes. Né? Errar ao humano, repetir o erro é burrice, como se diz no popular. Não deve errar. Você errou, tem que aprender com o erro, mas errar faz parte do processo. A gente vai cometer falhas. Eu não quero também glamourizar o erro. Não tem nenhum glamour no erro, sabe? A gente tem que buscar não errar, mas se errar, tem que aprender com o processo, isso é muito importante. Agora, eu sempre conto um erro que eu cometi em 1999, cara, já faz 23 anos, foi um erro que eu costumo dividir, eu já respondi essa pergunta algumas vezes, que foi quando eu me dei o luxo de ficar de saco cheio do meu processo de vendas. Porque o meu processo de vendas, como todo processo de vendas, ele é desgastante. Ele envolve gestão de pessoas, ele envolve motivação das pessoas, ele envolve lembrar as pessoas do objetivo a todo momento. E às vezes as pessoas oscilam, as emoções das pessoas oscilam, e essa oscilação às vezes é cansativa mesmo. E esse desgaste é natural, é parte do processo. Agora, veja bem, eu comecei o meu negócio em 95. Em 98 eu estava muito bem. Eu estava talvez faturando uns 20 milhões de reais. Eu tinha 26 anos de idade, tinha 1.000 funcionários. Não, 20 milhões época. Em 98 é 50, 60 agora. Talvez fosse mais. Então o que acontece? Eu estava de saltinho alto, entendeu? Fiquei estrelinha. Não era muito maduro. E é aquela história, o fracasso mexe com a cabeça do empresário, mas o sucesso também mexe com a cabeça do empresário. Então, às vezes, você começa a ter algum sucesso, você tem dois riscos. Número 1, se acomodar. Número 2, ficar arrogante. Eu não tenho vocação para me acomodar, mas eu fiquei arrogante. E a minha arrogância se manifestou no direito que eu me dei de ficar de saco cheio, de fazer aquilo que me trouxe até aquilo. Todo o sucesso que eu tive daqueles 3 primeiros anos de empresa, do zero
até aqueles 3 primeiros anos, foi, dentre outras atividades da empresa, o meu processo de venda. Que ele me permitiu captar recurso no mercado, gerar receita, gerar fluxo de caixa e crescer. A gente tinha 24 escolas em 18 cidades do Brasil, aos meus 26 anos de idade. Então eu fiquei estrelinha. Não, esse aqui eu estou de saco cheio, não quero mais isso, eu vou trocar o processo de venda. Só que minha arrogância estava tão alta que se você quer construir uma... Esse é o princípio que eu aprendi. Você quer construir uma ponte nova, você tem uma ponte usando, os carros passam em cima dela para ir de um lado para o outro. Só que você acha que aquela ponte está estreita demais, ela já está meio velha, está tendo rachadura, você está tendo que fazer manutenção. Aí tu pensa, mas eu quero construir uma ponte nova, mais larga, com 4 faixas de cada lado, moderna, com monitoramento de câmeras. Quero fazer uma ponte bacana. O que você tem que fazer? Você deixa essa ponte velha ali, os carros continuam passando, e você vai fazendo aquela ponte. Você vai levar 1 ano, 1 ano e meio para construir aquela ponte do lado. Quando ela estiver pronta e você inaugurar aquela ponte, aí você decide o que você faz com a outra. Vou implodir, vou demolir, vai virar museu, vai virar sei lá o quê, entendeu? Quando o cara tá arrogante, como eu tava, o que eu fiz? Quer saber? Não quero mais isso. Explode essa ponte aqui, derruba, pá! Vou construir uma nova. Aí levou 1 ano e meio, como é que os carros iam passar? Então eu criei um processo, eu me dei o luxo de ficar de saco cheio daquele processo. Eu ia mudar por completo o meu processo de vendas. Só que eu fiz isso assim, ó. E aí, não só eu não aumentei 30% a minha receita conforme eu estava planejando, e que por conta disso fiz investimentos, como eu caí a minha receita em 30%. Isso me criou um buraco no fluxo de caixa. Rapidamente eu me endividei. Rapidamente, em 6 meses, criei um processo de dívida que me custou bastante naquele momento. Não fiquei com perigo de quebrar, mas foi bastante danoso aquela cagada que eu fiz, entendeu? E levaria aí 2 a 3 anos para poder consertar aquele processo. A gente conseguiu consertar antes porque eu reconheci a minha falha, chamei o pessoal, disse que eu fiquei arrogante, reconheci minha falha e a gente conseguiu consertar. Tivemos ali cortes de custos, corte de pessoal. Teve um preço que eu paguei, porque todo erro tem um preço. Não é? Por isso que é bom errar uma vez, É bom errar uma vez. Pagar o preço uma vez só, né? Uma vez só. Mas eu lembro que essa foi um erro bastante complexo. Flavão, isso vai de encontro com algo que eu oriento muito os empresários, até na imersão eu sempre falo isso. Ó, delegar é maravilhoso, mas se você for delegar pelos motivos errados, tô de saco cheio da minha empresa, ou tô com preguiça, ou não quero ficar mais no operacional. Mas você não quer ficar no operacional por quê? Para ficar dormindo, meditando, para ficar tomando caipirinha o resto da vida na praia? É perigoso, você pode quebrar o seu negócio. Então tem que delegar pelo motivo certo. Quero escalar o meu negócio, está no momento, é a hora que eu consigo dar um passo e trazer um outro nível de liderança para minha empresa. Então não delega pelos motivos errados que dá nisso aí, né? Você ficou de saco cheio. Então saco cheio não é... Nunca faça nada de saco cheio. O empresário, ele é meio que... Ele não tem o direito de ficar de saco cheio muito tempo, né? Não tem direito de ficar de saco cheio hora nenhuma. Tem que levantar a mão pro céu. Imagina eu crescendo, avançando. De saco cheio. Isso é uma palhaçada, entendeu? Verdade, isso aí... Verdade. Tem que ficar de saco cheio. Tem que ser grato. Grato pela situação dele, pelo crescimento. Esse saco cheio é estrelismo, é arrogância. Inclusive... Isso tem um preço. Não sei se você sabe, Flavão, mas 1% das famílias brasileiras, renda por família, apenas 1% das famílias brasileiras tem uma renda acima de R$25 mil. Família, não é pessoa. E muitos empresários têm 50, 100, 200, 300 mil de renda, ou mais. Então o cara tem renda, impacta a vida das pessoas, tem protagonismo, realmente concordo. Tem direito de ficar de saco cheio, não tem direito de ficar de saco cheio. Principalmente saco cheio com algo que... Pô, eu fiquei com saco cheio do processo de venda, cara. Imagina eu que sou o cara que defendo venda. Eu fiquei, que papo é esse, meu? Flavão, vou colher aqui agora os melhores nomes para o nome do seu livro, tá? Bora. Primeira opção aqui, o que eu gostei muito, é o feijão visto de cima. O próximo aqui, ó, por entre os grãos. Esse aqui eu também gostei. Isso é bom, hein? Você foi poético. Por esse aqui eu gostei, ó. Molhadinho é muito melhor. Cara, olha aí, meu. Então, uma salva de palmas pra gente. Muito bem, cara. Seguinte, ó, eu vou fazer aqui
uma pergunta para o Flávio. E aí, a próxima pergunta, depois que essa pergunta que eu fizer para o Flávio, vai ser aqui de quem está no YouTube junto comigo. Então, mandem as suas perguntas que eu vou capturar uma pergunta da audiência para fazer para o Flávio. Minha pergunta é o seguinte, Flavão. Quando você esteve lá no Giants, né, você passou lá um tempo bacana com a gente, trouxe uma mensagem, né, me ajudou ali a mentorar os empresários, tiramos dúvidas. Você disse o seguinte, e aquilo me marcou, por isso até estou retomando aqui, né? De certa forma, toda empresa é uma empresa de educação, é uma escola. Como assim, Flávio Augusto? Toda empresa é uma escola? Eu tenho um supermercado, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma granja, minha empresa é uma escola? Então, explica isso, que realmente foi algo que eu anexei assim na minha mentalidade e procurei trabalhar até com mais intensidade na minha própria empresa. Mesmo já tendo um pouco desse viés, eu falei, não, a gente precisa pôr mais energia nisso. Se a pessoa quer crescer, a empresa dela precisa ser uma escola. Se ela não quer crescer, não precisa ser uma escola. Pode ser só um supermercado mesmo, tá tudo certo. Só que aí eu quero fazer um parênteses. Eu acho que assim, crescimento é uma questão de sobrevivência. Por quê? Ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio. Mas aí quem não cresce, quem não está subindo, está caindo, né? Exato. Estabilidade não existe. Estabilidade é só não a frase existe. mais célebre. Então, Verdade. ou você está crescendo ou você está morrendo, meu amigo. Mas o cara mesmo assim pode não querer crescer. Pode. Né? É um livre-arbítrio. Mas ele precisa entender que a gente tem que criar se não cresce, exato, pode cair. Porque como é que ele retém talentos? E outro, o mercado não está parado. Se você não está aumentando as suas vendas, o teu concorrente direto ou indireto está. Funcionário bom não fica em empresa que não cresce. Então, crescimento, na minha opinião, não é opção, é obrigação para quem quer ter perenidade de mercado, né? Vamos partir do princípio, então, que esse cara tem essa consciência, ele quer crescer. Pô, não, e se não quiser, pode sair da live aqui agora. É a mesma coisa, é a mesma do arroz coisa e feijão. Entendeu? Como o podcast é meu, Flávio é um convidado, do arroz eu vou te perdoar ainda. Agora, se você não quiser crescer, tá? Com todo carinho do mundo, pode sair da live. Então, o cara que quer crescer, ele tem que transformar a empresa dele numa escola. Essa escola ela vai formar gerentes comerciais, gerentes administrativos, gerentes operacionais. Ele tem que ter uma formação. É a mesma comparação de um time de futebol. O time de futebol precisa ter o time de futebol profissional jogando, mas também precisa investir na divisão de base. Porque na divisão de base que você vai encontrar o Messi, na divisão de base que você vai encontrar o Neymar, vai encontrar um Cristiano Ronaldo, você vai encontrar os novos talentos na divisão de base. Então a empresa precisa ter uma divisão de base para formar novos profissionais. Aí ele vai poder crescer. Então, imagina o seguinte, tem que ser uma linha de montagem de formação. Por exemplo, qual é o combustível para isso? Bom, eu tenho um supermercado, eu anuncio. Vou abrir a próxima filial lá do bairro tal. Anuncio isso internamente. Tem algum candidato para ser gerente? Quem vai ser o gerente de compras? Quem vai ser o gerente administrativo? Quem vai ser o gerente de vendas? Quem vai ser o gerente financeiro? E por aí vai. Ou seja, eu já preciso ter uma linha de montagem em cada departamento que vai me trazer o quê? Vai me trazer um novo líder. E é esse líder que vai fazer acontecer naquela nova filial. Então, quando aquela nova filial abre, eu não peguei um imóvel, fiz uma reforma e botei produto dentro. Não. Eu peguei um time formado com a minha cultura, formado tecnicamente, que vai gerir aquele imóvel com produto dentro. Imóvel com produto dentro não é crescimento. Crescimento é quando você forma um novo time que vai tocar aquela nova filial. Perfeito, Flavão. Por isso que é uma escola, né? A empresa que quer crescer tem que ser uma escola, tem que formar essa turma. É a famosa cultura de sucessão, né? Uhum. Acho que os líderes da empresa, o empresário, tem que entender que conforme ele forma pessoas, primeiro, a empresa fica menos refém de um ou outro que é fundamental para o resultado. Nem você falou, pô, você bota suas vendas na mão de um diretor comercial e está totalmente distante, você fica, de certa forma, refém. Então, a sucessão, ela descentraliza a empresa e ela prepara pessoas para a sua expansão. Novas áreas, novos negócios. Por isso que eu falo que toda empresa é, no mínimo, escalonável, porque você consegue formar pessoas. Inclusive, quanto maior for o seu sonho, melhor terá que ser o seu time, não tem opção. E aí achei brilhante o que você falou, né? Liderança é a ferramenta da escala. Pergunta aqui que apareceu Bora. umas 3 vezes, Flavão. Essa questão do sócio. Ah, meu sócio não presta, estou desalinhado com meu sócio não quer capacitar, meu sócio não tem a mesma visão que eu. Um monte de chororô aqui em relação a sócio.
Né? Então, como consertar essa relação com o sócio, ou como alinhar essa relação com o sócio? O que você tem de visão sobre isso, meu amigo? É igual funcionário, né? Começa na contratação, né? Exato. Então, você começa a... Qual foi o acordo fechado com esse sócio? Qual é o acordo de acionistas feito? E aí você criar uma expectativa correta. Então, por exemplo, eu tenho um fundo, que é o fundo do Banco Itaú, que é a gestora Quineia, que está no cap table da Wiser. Quando eu fiz o deal com eles, e eles ali aportaram uma boa grana ali na Wiser, qual era a minha expectativa? De ter um parceiro financeiro. Alguém que me preparasse para transações financeiras, que me preparasse para um eventual IPO no futuro. Alguém que estivesse do meu lado, me ajudasse nessa área. Então, essa foi a minha expectativa. Em cima dessa minha expectativa, nós fizemos um acordo de acionistas. Eles e eu firmamos alguns compromissos entre nós. Como toda boa relação, ela permanecerá boa se você cumprir os compromissos. Só que o seguinte, primeiro eu tinha uma expectativa. Você imagina eu agora estar insatisfeito. Não, mas o meu sócio lá não vende. Mas essa foi a expectativa? Não, meu sócio lá não trabalha aqui. Pô, eu trabalho o dia inteiro aqui, ele não trabalha. Essa foi a expectativa? Às vezes você tem um sócio que é investidor. Ele não vai trabalhar mesmo. Só que o cara que trabalha, ele ganha o prolabore dele. O sócio que não trabalha não ganha o prolabore dele. E está tudo certo. Foi esse o acordo? Está tudo certo. Então, acho que, em primeiro lugar, você tem que ter a expectativa correta com cada tipo de sócio. O que esse sócio vai trazer? Ele está investindo dinheiro, ele tem conhecimento, ele tem capital intelectual, o que a gente chama do smart money. O que esse cara está trazendo para a mesa? O que ele está me agregando? Por que eu estou aceitando estar dividindo o meu propósito com essa pessoa? Eu tenho que criar uma expectativa correta, fazer um bom acordo de acionistas e cada um cumprir sua parte. Eu vou dar uma sugestão para ajudar a azeitar a relação com o sócio, que eu acho que é a grande ferramenta que melhora relações humanas, que é diálogo. E às vezes falta chamar para a mesa, olhar no olho, falar o que tem que ser dito. Uma outra parte da relação societária fica ali acumulando, minando, sabe? Que nenhum aqui falou, poxa, meu sócio tem cabeça de vendedor, não quer crescer. Será que ele já falou para o sócio? Só que aí alguém pode pensar, mas Marcos, já falei, não funcionou. Se você realmente falou muito, se você influenciou, se você foi comendo pelas beiradas, se você pôs esse sócio em algum curso, ou para acompanhar o Flávio, ou eu, ou outros grandes empresários, e nada funcionou, meu amigo, toda a relação, a partir do momento que ela não ganha, troca o sócio. Isso. Ou você vai comprar a parte dele, ou você vai vender a sua. O que você não pode é ficar sentado no problema e deixar o problema cada vez maior, né? Quanto menor o problema, mais fácil de resolver. Inclusive, todo problema grande, ele começa pequeno. Na hora que você começa a ver desgaste na sociedade, já chama para conversar. Eu recomendo os sócios, pelo menos uma vez por semestre, Flavão, fazer uma conversa de alinhamento de expectativa. Porque, às vezes, nas pequenas e médias empresas, não teve esse alinhamento de expectativa quando começou. Porque as pessoas empreendem mais por necessidade do que oportunidade. Então, elas não tinham esse profissionalismo. Eu vou fazer isso, você fazer isso. Mas, num dado momento, tem que ter esse alinhamento de expectativa. Eu acho muito boa essa tua recomendação, mas eu agregaria que no início de uma sociedade tenha esse alinhamento toda semana. No início. Bom, no start. No start. Toda semana, reunião de alinhamento toda semana, olhando no olho, falando, passando. Daqui a pouco vai ser de 15 em 15 dias, daqui a pouco vai ser de uma vez por mês. Sim, e eu recomendo, fala pro seu sócio e ouve também, né? Porque é uma troca, é um diálogo. Diálogo significa eu falo e escuto. Porque tem gente que acha que diálogo é monólogo, né? Fala dos pontos fortes e dos pontos de melhoria. Né? Eu acho que escolhendo as melhores palavras, trazendo sensatez e profissionalismo, se o seu sócio tem o mínimo de qualidade, a conversa vai fluir de alguma forma, né? Flávio, mais 3 teminhas aqui de ping-pong. Vamos lá. Primeiro, Brasil. Brasil, de todos os lugares que eu conheço, eu morei em 7 países, já viajei para dezenas de países, é o lugar que eu mais gosto de empreender. Uau. Eu gosto muito de empreender no Brasil, acho que tem um pessoal com fome, com ambição. Empreender é resolver problema, então o Brasil é cheio de problema, é bom de empreender por isso, é cheio de problema. Não é? E eu penso que o Brasil ele tem muito potencial e que pode ser desenvolvido
com pessoas que queiram empreender, que tenham fome e que queiram realizar. Dá para fazer muita coisa boa no Brasil. E Flávio, vê se você concorda, a concorrência no Brasil ainda é muito menor do que dos Estados Unidos, não é? Então, às vezes, sim, tem ali os contras do país, custo Brasil, carga tributária, nossa suposta amiguinha CLT, mas o nível de concorrência ainda é muito menor em vários setores, né? Lá é muito mais competitivo. Cara, uma vez eu fiz uma pesquisa para analisar a mortalidade das empresas dos países. E no Brasil, que tem, segundo o IBGE, cerca de 80% fecham suas portas em até 10 anos. Eu fui ver esse número nos outros países. E vi que na Inglaterra é 78%. Nos Estados Unidos é 76%. Então é muito parecido. Ou seja, todo mundo morre em todo lugar. É muito parecido. Então, no final das contas, mas Estados Unidos tem juro menor, menos burocracia. Mas, cara, o que faz um cara dar certo não é nada disso. Eu, quando comecei meu negócio, o Brasil estava uma porcaria. Eu paguei 12% de juros no meu cartão, no meu cheque especial. 12% ao mês. Ao mês, que é um absurdo. Só que é o seguinte, cara. Eu sabia trabalhar, eu tinha técnica, eu tinha know-how ali de vendas, tinha know-how do setor, porque eu tinha trabalhado 4 anos nesse setor. E, cara, caí dentro, fui trabalhar pra caramba. Legal. O que não pode é o seguinte, é o cara não ter nem know-how nem dinheiro. Aí ele vai se dar mal. Não tem nenhum recurso, né? Nem Ele precisa ter capital intelectual e capital financeiro. Agora, se ele tem pouco capital, ele tem que se dedicar mais aqui no conhecimento dele. Agora, se ele tem muito capital e não tem muito conhecimento, ele vai errar muito até aprender, mas ele tem que ter capital para sustentar esses erros todos até ele aprender. A curva de aprendizado. Agora, se ele não tem nenhum nem outro, indo só na cara e na coragem, a chance de quebrar é de 99%. Próximo tema, concorrência. Sabe que eu nunca olhei para concorrência, cara? Eu nunca olhei. E, na realidade, quando eu comecei a olhar para a concorrência, foi para botar um preço mais caro. Então, eu nunca... vamos botar mais barato para cada concorrência. Cara, qual é o mais caro da cidade aí? É tanto. Bota 30% mais. Porque eu vou entregar mais, eu vou ter o que eles não têm, e eu quero me posicionar dessa forma. Entendeu? Então, eu tenho uma postura com concorrência um pouco... take away, tipo, eu tô fazendo o meu eu vou aqui. fazer e for. Não é? Então, francamente, eu não estou dizendo que isso é o certo. Talvez até fosse legal eu olhar um pouquinho mais, mas eu, pessoalmente, tenho esse tipo de... Eu procuro me comportar, produzir e ter um impacto no mercado de maneira tal que eles fiquem preocupados comigo. Uau. Esse é o nosso jeito. Eu concordo, a concorrência não é um museu para você ficar admirando, não. Ela é no máximo uma pesquisa no Google, né? Você joga lá tal, mas 5 minutinhos você já cai fora ali. E toda vez que eu pesquisei era para botar um preço maior. E é interessante isso do preço. O preço influencia a percepção de valor, né? Então. Se eu chegar em qualquer pessoa e falar assim, ó, eu vou pagar uma cirurgia que você tem que fazer no futuro porque eu tenho uma bola de cristal. Aí tem um médico que cobra 100 mil na cirurgia e tem um médico que cobra 10 mil. Qual médico você quer? Você vai escolher o de 100 mil, porque o preço de 100 mil influencia a sua percepção de que ele é muito melhor, né? Flavão, próximo tema aqui do Ping Pong, Marcos Marques. Marquinhos, eu tenho muito orgulho dele, desse garoto que eu acompanho aí faz anos, estou vendo seu crescimento, estou vendo sua expansão. Já temos uns anos aí de caminhada, né, alguns anos de caminhada, já te acompanho no Instagram há muito tempo, já estive junto com você lá no seu negócio, participei do Giants com uma turma muito bonita. E é legal ver um jovem apaixonado pelo seu trabalho, que está a fim de crescer, que está a fim de trabalhar, trabalha junto com a esposa. A Aline é uma pessoa muito alinhada contigo, ou seja, isso aí não é por acaso, é o trabalho de vocês dois. Não é? Eu acho que esse alinhamento, que você faz alinhamento com a Aline de 6 em 6 meses, ou toda semana ou todo dia? Todas férias. Olha aí. E a gente faz 3, 4 férias no ano, olha aí, uns sprints, e sempre tem um momento das férias que a gente senta e conversa. Para discutir o negócio, para olhar para o futuro. A relação, tudo. Ó, isso a gente tem que fundamental. Fundamental. Então é muito legal ver um casal jovem construindo juntos, né? Eu que já estou nos meus 50 anos, me lembro que eu fundei a WhatsApp, eu tinha 23 e a Luciana tinha 20. E a gente trabalhou junto, lado a lado. Então é muito legal ver um casal construindo o seu trabalho. Que legal. Acho que a nossa conexão começou a se aprofundar quando eu fui lá para Orlando com meu pai, lembra? Lembro, a gente fez que a gente jantou em 2016, eu acho. Por aí, E aí o IBC até acabou sendo
estudo de caso lá no meu sucesso.com. Foi patrocinador do Powerhouse patrocinador também. do Powerhouse. Legal. Flávio, quero aqui publicamente te agradecer, né, te enaltecer. Eu sei que você é um grande empresário que impacta muitas vidas, que você escuta muita coisa boa, mas como na minha proporção, é claro, eu também impacto, eu sei o quanto é gostoso a gente ter palavras que alimentam o nosso combustível, né? E você faz muita diferença na minha vida. As horas de conversa que a gente já teve, uma ou outra coisa ali, sempre agregou muito. Então, realmente, assim, poucos minutos com o Flávio Augusto valem centenas de milhares de reais, sem sombra de dúvidas. E eu quero pegar esse momento aqui de agradecimento e trazer mais um insumo aqui para a nossa discussão. Então, vou pedir aí para a galera trazer esse insumo aqui para a discussão aqui agora. O que é? Surpresa, o que é? Vamos ver se o pessoal gosta. Apresenta aí. Uau, olha então, que bonito, cara, que legal. Então, olha aí. Preparamos aqui para você, ó, Flavão, um quadro de uma artista plástica lá de Goiânia maravilhosa, que é a Jaque. Legal, né? Brigadão, Jaque, pelo quadro. Obrigado, Jaque, lindo. Ó, que então temos bacana. aqui, ó, sua capa icônica lá na Forbes e acertaram no título, né? Mestre na arte da venda, em todo sentido. Sabe vender empresa, sabe vender produto, né? Tem uma frase sua aqui que eu amo, que é essa aqui, ó. Nada, olha só, galera, nada é fácil, tudo é possível, comece pequeno e sonhe grande. Sensacional. Flavão, quando você olha para esse quadro aqui, com algumas frases, alguns mantras, seus livros, sua família tá aqui. Estabilidade não existe. Estabilidade, sua família aqui, né? Que sentimento que te vem, Flavão, olhando para isso aqui? Ah, meu querido, isso aí são resultado de 30 anos, né? Muitos anos ali trabalhando, me dedicando às pessoas também, né? Tem muito sonho, tem riscos que foram assumidos, teve decisões corajosas que precisaram ser tomadas. Está aqui meus filhos, a Luciana, ou seja, uma vida de alinhamento constante, não é? Enfim, né, uma série de frases aqui que tem muito significado para mim, que fazem parte do meu dia a dia. Tá o Giants ali, ó, fui lá também. Tá. Sim. Sonho sem ação é ilusão, enfim, isso é um resumo bonito, de muita coisa aí que a gente fez ao longo do tempo. E também me vê carinho, né? Eu agradeço a você, Marcos. Aline, a artista que fez, como é que é mesmo o nome? Jaque. A Jaque, obrigado, Jaque, pelo carinho também. E eu agradeço. Fico muito grato. Vou botar na minha sala, no meu escritório, isso aí. Eu sempre defendo, Flavão, que histórias inspiram histórias. Se você tem uma história de fracasso, você vai inspirar outras histórias de fracasso. Se você tem uma história de sucesso, você vai inspirar outras histórias de sucesso. Então, o seu sucesso me inspira a ter cada vez mais sucesso. Milhares de empreendedores que me acompanham. Temos mais de 1000 pessoas aqui online agora. Então, obrigado aí por toda essa jornada, viu, Flavão? Muito obrigado pelo carinho. Parabéns mais uma vez. Só que tem o seguinte, pra você levar esse quadro, você vai ter que cumprir um ritual aqui no Como final. é que é o ritual? Me fala aí. Rinaldo Ford acelerar. Primeiro toca aí que a gente bombou nesse Eu sempre sonhei fazer um fone no Flávio Augusto. Essa vai pro meu caderno. Vai ter volta, vai ter volta. Tem gente que trabalha, a Rai, nossa gerente de marketing, está comigo há 10 anos, né? E eu já fiz, sei lá, quantos fons eu já fiz em você, Rai? Milhares de fons. Então, o fon é comigo, agora eu vou vencer na vida. O Flavão caiu no fon. Não, mas o ritual é o seguinte, Flavão. Manda aí. O pessoal vai pôr aquela musiquinha, aquela música que é assim, ó, e vai descendo na boquinha da garrafa. E nós vamos ter que dançar. Tô fora. É brincadeira, meu amigo. Fora. O ritual é super simples, meu amigo. Eu vou contar 3, 2, 1 e eu vou falar pode, olhando para a câmera, e você fala para aquela câmera acelerar. Vamos levar a nossa energia para esses empresários fazerem acontecer. Vamos nessa. Você é mola propulsora do país, não desiste do seu sonho, vamos fazer esse negócio crescer, gerar mais imposto, mais renda. Nossa missão aqui no Acelerador, Flavão, é acelerar o Brasil construindo empresas extraordinárias. Eu acredito que as empresas são o maior mecanismo de transformação social do planeta Terra. Inclusive, quando você olha os países que têm os melhores índices de IDH, né, de desenvolvimento humano, qualidade de vida, o desemprego é baixíssimo. Você pega lá uma Finlândia, 0,5% de desemprego, 2%, 3%. Então, o desemprego muda uma nação. O emprego muda uma nação. Se a gente derruba o desemprego, a gente achata a desigualdade social. Então, vamos levar Vamos abrir mais empresas, então, né? Vamos abrir mais empresas e vamos empregar mais gente e fazer acontecer. Então, prepara essa energia vamos lá. Vai. 3, 2, 1, pode! Acelerar! Aê! Ei, garoto!
aqui.